Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Gerry. Vamos trabalhar então a geografia. Estamos falando então da geografia das Américas, né? Da América do Norte, América Central e América do Sul. Hoje nós vamos falar sobre a América do Sul. Lembra que a América do Sul, né? Vou colocar aqui, América do Sul. A América do Sul, nós também fazemos uma divisão natural da América do Sul, né? Então nós temos aqui uma divisão natural. Nessa divisão natural, é claro, levamos em consideração a paisagem, a natureza, né? Toda vez que apareceu natural, são sempre 3 ou 4 coisinhas: o clima, o relevo, a hidrografia, às vezes a condição de solo, tá? Então, nessa divisão natural, nós temos, então, aqui a América Andina. A América Andina. Então, por que será que a América Andina recebe esse nome? Porque são países que fazem fronteiras com a América, com a Cordilheira dos Andes. E a Cordilheira dos Andes é a nossa grande cadeia montanhosa, né? Que segue, portanto, o limite das placas tectônicas. Então, a América Andina. Alguns exemplos de países da América Andina: Venezuela, um cara chamado de Colômbia, o Equador, o Peru, o Chile e a Bolívia. A Bolívia são países da América Andina, que estão próximo à Cordilheira dos Andes, né? E nós temos aqui no outro grupo a América Platina. América Platina por quê? Porque aí não é mais o relevo, é uma condição de rios. A Bacia Platina, que é a segunda maior bacia hidrográfica do mundo, só perde de tamanho para a bacia do Rio Amazonas, né? Então nós temos aqui, portanto, os países que são banhados pelo Rio Paraná e os seus afluentes, o Rio Paraná, o Rio Paraguai e o Rio Uruguai. Então nós temos aqui o Paraguai, nós temos o Uruguai e nós temos a Argentina. Professor, peraí, não está faltando nenhum país mais da América do Sul? Está faltando o Brasil. Só que o Brasil nós estudamos em separado, porque é o maior de todos, a economia mais importante também, tá? Então o Brasil não entra nessa classificação do aspecto ou essa divisão natural. Vamos trabalhar então a América Andina. Da América Andina, vamos trabalhar então dentro da questão da geopolítica, do que nos interessa no internacional e também noticiário que nós conseguimos perceber no nosso cotidiano. A Venezuela, que faz fronteira com o Brasil na sua parte setentrional, né? Muito bem. Então vamos lá na Venezuela? Venezuela. A Venezuela está de frente para quem? Para o mar, o Oceano Atlântico, o Mar do Caribe. O nome Venezuela vem de Pequena Veneza, uma cidade italiana, né? Remetendo, portanto, às suas regiões aí úmidas, né? Ali junto a Maracaibo. Então nós temos a Venezuela. No contexto da Venezuela, nós temos que lembrar, não é? Muito bem, de uma figura importante para a Venezuela, não é? Que é o Simão Bolívar. Simão Bolívar foi um cara que lutou para a independência de alguns países andinos. Por exemplo, ele lutou lá junto ao Equador, lutou junto ao Peru e a Venezuela para se tornar independente. Independente de quem mesmo? Dos domínios espanhóis, né? Muito bem, então Simão Bolívar é conhecido como o Libertador. O Libertador. E aí Simão Bolívar vem, portanto, do seu sobrenome a política, né? Os chamados governos bolivarianos. E qual era mesmo o grande interesse do Simão Bolívar, o libertador?
transformar a América num bloco um pouco mais igualitário, ou seja, a tendência de um perfil mais socialista, fugindo um pouquinho dessas diferenças sociais que é a base do capitalismo, né? Então, ó, governos bolivarianos. Quem são os governos bolivarianos? São governos de esquerda que questionam a política neoliberal. E lembra que a política neoliberal é sempre mais de direita, não de esquerda. Então, governos bolivarianos, governo de esquerda, que questionam a política neoliberal. O que aconteceu na América recentemente, a partir da década de 90? Acontece na América, com exceção da América do Norte, tá? O que nós chamamos então de onda vermelha. Professor, que onda vermelha é essa? São os partidos de esquerda tomando posse em alguns países, né? Vamos citar então? Vamos. Nós temos na Venezuela o Hugo Chávez, não é? O Brasil seguiu essa ordem, seguiu essa linha? Sim. Então nós temos aqui no Brasil um metalúrgico, não é? Que sai, portanto, do sindicato e se torna presidente. O Lula, o Luiz Inácio Lula da Silva. Nós temos na Bolívia, não é? Na Bolívia, não é? Um presidente que vem de uma origem indígena. É uma classe bastante, portanto, empobrecida na Bolívia, que é um dos países mais pobres da América do Sul, né? Nós temos o Evo Morales, né? Só para citar esses três, nós temos ainda no Uruguai o Tabaré Vázquez, né? Nós temos de um princípio, de um lado um pouco mais socialista, a Bachelet no Chile. Então nós temos em prática uma onda vermelha na América, ou seja, partidos ditos de esquerda tomando poder, que antes era 100% na mão de uma direita, que lidavam, portanto, com uma política neoliberal. Bom, o que acontece então com a Venezuela a partir dessa onda vermelha e principalmente com a chegada do Hugo Chávez? Muda-se, portanto, ou tenta-se mudar a política imposta, né, pelos colonizadores na Venezuela. Um regime mais socialista, o que o Hugo Chávez vai chamar de neossocialismo ou novo socialismo. Então nós temos aqui como referência 1998. 1998, eleito Hugo Chávez. O Hugo Chávez vai criar que tipo de Estado? É o que nós chamamos dentro da política de Estado largo. Por que será, gente, que o Estado agora com Hugo Chávez é um Estado largo? Porque há uma forte centralização, não é? Uma forte centralização na mão do governo federal. Então nós temos aqui uma centralização do poder. Que poder? Nós sabemos então que nós temos basicamente três poderes, né? O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Aquele que vai, né, elaborar as leis, que é o judiciário, aquele que vai fazer cumprir as leis, que é o executivo, e aquele que vai julgar se as leis são legais ou não, constitucionais ou não, que é o judiciário. Então, uma forte centralização do poder aonde? Na mão do executivo. E quem é mesmo o governante que está no executivo? O prefeito, o governador e o presidente. Então, uma forte centralização de poder na mão de um presidente que quer construir, portanto, elaborar um governo mais largo. Bom, o que significa mesmo esse governo mais largo?
Ele vai impor, portanto, uma realidade mais socialista. Vai criar as chamadas missões, ou missão, como queiram, né? Missões bolivariana, também conhecida como missão de Cristo, porque ele vai tentar levar saúde, educação e alimento à população mais pobre. Então, o Hugo Chávez era extremamente populista, né? Muito bem. Missões bolivarianas. O que mais? A nacionalização não é a privatização, é tornar do Estado, não é vender do Estado. A nacionalização de empresas. Como, por exemplo, a CanTV. CanTV, né? Para vocês terem uma ideia, o Hugo Chávez, em um ano apenas, ele fez 125 intervenções na televisão estatal da Venezuela. Ele tinha um programa de domingo, quase que 5 horas de programa dominical. Falando mal de quem? Dos Estados Unidos, que levanta a bandeira neoliberal. E o Hugo Chávez é um governo bolivariano, contra a política neoliberal, né? A CanTV, a CADAF, que é uma empresa de energia, né? A PDVSA, não é? A PDVSA, que é uma empresa petrolífera, tá? Tudo isso a nacionalização aqui dentro da política do Estado Largo da Venezuela. O que mais, professor? Isso aqui, ó, mudança. Mudança na Constituição. Constituição. Claro, mudança em benefício próprio, para ele continuar governando, portanto, a Venezuela. Tanto é verdade que em 1999, o que ele faz? Ele muda o nome da Venezuela, que passa a se chamar República Bolivariana da Venezuela. Então, nós temos uma República Bolivariana da Venezuela. Lembra que é um governo bolivariano? É aquele que questiona a política neoliberal, quer impor uma nova realidade de um perfil mais socialista, né? Muito bem. Aí nós temos uma coisa importante, o que é? Um cara chamado de petróleo. O petróleo é de suma importância para a Venezuela. Por quê, professor? Porque o petróleo é que vai sustentar as políticas sociais, ou seja, a economia, e nós temos, portanto, as políticas sociais. Então, ó, petróleo, né, é igual a economia mais políticas sociais. Então, petróleo, vou colocar aqui, ó, petróleo mais políticas sociais é igual a quem? É igual à redução das desigualdades sociais. Observe então, gente, ó, a base da economia da Venezuela é o petróleo. Então, petróleo mais políticas sociais é igual a redução das desigualdades sociais. O Hugo Chávez conseguiu, com essa política de tirar dinheiro do petróleo e passar para políticas sociais, diminuir o analfabetismo, diminuir o desemprego, diminuir a inflação, melhorar a condição de vida de quem? Dos mais pobres. Lembra das missões bolivarianas? Pois que era um governo dito populista, né? E lembrando bem, hein, o que significa para a Venezuela ou para o mundo o petróleo? Significa dizer que a Venezuela tem sozinha 28,3% de todas as reservas mundiais de petróleo. É o país que mais tem petróleo individualmente no mundo, é a Venezuela. Aonde? Na bacia do Orinoco, não é? Na bacia do Orinoco eu tenho 23,8% do petróleo do mundo. Tanto que a Venezuela faz parte de quem?
faz parte da OPEP, a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, né? Muito bem, então, marca bem, a economia da Venezuela está ancorada, alicerçada na exploração e na venda desse petróleo. E lembrando em aulas passadas, pergunto aos senhores, quem é a economia do mundo que mais compra? A economia norte-americana. Então, quem é o grande comprador de petróleo dos venezuelanos? Os americanos. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2013, 93% do petróleo da Venezuela foi vendido para os Estados Unidos. Né? Então, questionar os Estados Unidos é uma coisa, deixar de fazer comércio com eles é uma outra realidade completamente diferente. Né? Então, Hugo Chávez, com essa política, teve o quê? Um forte apoio popular. Né? Esse forte apoio popular impedia que a esquerda, a oposição, tomasse frente ou tomasse força. Não conseguia questionar o governo de Hugo Chávez. Né? Então, ele tinha um grande apelo popular, porque o governo bolivariano, ele também chama muito a população para participar. Plebiscitos, referendos, para que a população possa referendar, assinar a política do Hugo Chávez. Então, a oposição perdeu espaço na presença grande, ele era muito carismático, né? Ele tinha muita habilidade política para governar o seu país com mão de ferro. Mas aí o que acontece? Acontece, portanto, né, que em 2011, Hugo Chávez fica doente. Né? Então, ó, Hugo Chávez fica doente. E onde você acha que Hugo Chávez vai se tratar da sua doença? Um câncer. Ele vai se tratar em Cuba, que já havia uma relação comercial muito forte, uma proximidade muito forte. Tanto é verdade que Hugo Chávez tinha no seu gabinete dois quadros, né? De um lado, Simão Bolívar, do outro lado, o Fidel Castro, que levantou primeiro na América a bandeira socialista. Então nós temos aqui Hugo Chávez ficando doente e vai se tratar em Cuba, não é? Então ele vai se tratar em Cuba, mas uma doença, portanto, né, muito perigosa, e em 2012 nós temos um agravamento da doença, não é? Uma doença perigosa, muito agressiva. Então o que acontece a partir de 2012 com essa saída? Saiu de cena um pouquinho o Hugo Chávez. A oposição, que não tinha peso e força nenhuma, começa a se organizar. Então nós temos uma organização da oposição. Muito bem. E o que acontece então em 2013? Em 2013, em 5 de março de 2013, morre Hugo Chávez. Né? Então nós temos aqui, ó, morre Chávez. Quem é colocado no seu lugar? Toma, portanto, posse o seu vice, Nicolás Maduro. Então, ó, toma posse, seu vice, Nicolás Maduro. Mas qual o problema? O problema é que esse sucessor não tinha o carisma de Hugo Chávez, não tinha habilidade política de Hugo Chávez e não tinha o apoio político de Hugo Chávez também. Ou seja, um líder forte deixou um sucessor fraco, politicamente falando. Né? Aí nós temos agora 2014. O que acontece em 2014? Uma crise. Crise do petróleo. E lembram vocês que a economia da Venezuela é ancorada, alicerçada no petróleo. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2010, um barril de petróleo custava mais de $110 o barril. Em 2014, ele passou a custar $37. Então eu só tinha uma coisa para vender, que é petróleo. E essa coisa que eu tenho para vender não tem mais valor. Conclusão, com a crise do petróleo, né, e a minha economia não é diversificada, faltou o quê?
faltou dinheiro para as políticas públicas, né? Então nós temos aqui, ó, menos investimentos em políticas públicas. E aí, meus amigos, o que acontece? Uma coisa que não acontecia com Chaves. A população começa a questionar o regime. Então nós temos aqui, em função da crise do petróleo, a falta de investimento em políticas públicas, né, ou sociais, nós temos, portanto, vários probleminhas. Quais são eles a partir de 2014? Nós temos, então, o desabastecimento. Lembra? É fácil você perceber no noticiário. Faltou até papel higiênico na Venezuela. Faltou produtos de limpeza, de higiene pessoal. Faltou absolutamente tudo. As pessoas vão no supermercado, fazem filas, né, muito grandes. O que mais que aconteceu na Venezuela? Descontentamento da população, aumento da violência. Caracas já foi considerada, Caracas é a capital da Venezuela, o lugar mais violento do mundo. Então nós temos desabastecimento, violência, nós temos também a inflação, que no ano de 2016 chegou a 720% de inflação, né? Nós temos, portanto, um descontentamento da população e agora uma oposição. Essa oposição sofreu o quê? Na mão do governo de Nicolás Maduro. Sofreu uma repressão. Ela foi fortemente reprimida. Tanto a verdade que nós temos aqui presos políticos em função dessa oposição. E a oposição lidera quem? A oposição lidera um movimento. Movimento social dos mais pobres, né? Esse movimento social é chamado de Somos Milhões. Quer dizer, não são meia dúzia de gente que estão questionando o governo de Nicolás Maduro. São milhões de pessoas que estão questionando, né? E outros países também questionam a imposição, portanto, da sua vontade frente à vontade popular, que é de fato ter eleições limpas, eleições, portanto, né, para tentar eleger um próximo presidente de forma mais democrática. E nós temos também, em 2016, a Venezuela, ela é suspensa do Mercosul. Por quê? Porque na oposição ela tem presos políticos e os membros do Mercosul não podem aceitar, portanto, uma ditadura dentro da América. Ela foi suspensa do Mercosul. Ela também ficou suspensa, foi retirada da OEA, a Organização dos Estados Americanos, uma organização que coopera politicamente para ajudar os governos em dificuldades. Então, como Cuba ficou isolado pelo embargo econômico americano, a Venezuela vai ficando isolada, não por embargos econômicos, mas por políticas, portanto, a imposição da sua política, a vontade política sobre a vontade popular. Então, a Venezuela hoje sofre bastante, é um país em crise econômica, em crise humanitária. O Brasil vem recebendo bastante venezuelanos que não conseguem ter uma vida digna no seu país, né? Então, esse novo socialismo começa a ser questionado por quem? Pelos opositores. E os opositores são neoliberais. Como os governos bolivarianos questionaram a política neoliberal, agora os neoliberais estão questionando o quanto, de fato, é salutar, importante você investir somente em políticas sociais e não preservar a sua economia, nacionalizando um montão de empresas estrangeiras. Hoje a Venezuela praticamente não recebe investimentos estrangeiros. Hoje a Venezuela não é, portanto, um ponto seguro de investimentos. E sem investimento a economia não prospera. Tá bom, meus amigos? Espero ter ajudado. Um abraço. Até a próxima.